Irmãos e irmãs, bom dia. Vamos abrir as Escrituras, por favor, no livro de Atos, por gentileza. Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Os versículos são os versículos 5 até o 11 nessa manhã. Atos 18, 5 a 11. É o momento de Paulo na cidade de Corinto, como nós já lemos no início da nossa liturgia. O que poderíamos aprender com essa passagem? A chegada de Paulo a Corinto e o trabalho de Paulo naquela cidade. Então, meu pensamento é falar do contexto que envolveu esse momento, depois uma explicação do texto em si e procurarmos aplicações do texto para as nossas vidas, porque esse momento de Paulo em Corinto pode trazer para os nossos dias, para a nossa vida de igreja, boas instruções, ótimas instruções, na verdade. Então, pensemos rapidamente aqui. Como é que se deu essa chegada de Paulo até a cidade de Corinto? Leiamos o texto. E aqui no texto nós já temos uma ideia. Depois disso, diz no versículo 1, acompanhe, por favor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então esse é um contexto, já nos mostra que Paulo estava na sua viagem missionária. Na verdade, ele está na sua segunda viagem missionária. Já passou por Filipos, e lá teve um encontro com Lídia, com o carcereiro e com outras pessoas. Já passou por Tessalônica e pôde iniciar uma igreja em Tessalônica, de forma que ele elogia depois a igreja de Tessalônica como a igreja que entendeu logo a palavra de Deus, entendeu logo que Jesus Cristo era o Salvador. E depois ele foi para Atenas. O texto diz que ele sai de Atenas, né? E em Atenas é onde Paulo tem aquele momento muito significativo, que é a pregação no Areópago. Foi uma experiência muito intensa a de pregar o evangelho naquele local tão hostil, tão distante também da cultura judaica. E as experiências de Paulo na plantação de igreja, então, têm sido muito ricas, tanto em sucesso quanto nos insucessos. E agora ele desce um pouco mais, então, e está chegando à região de Corinto. E não está sozinho, o contexto mostra que Paulo está com seus amigos e levando mais amigos, encontrando Priscila e Áquila e caminhando com a sua equipe, o seu colegiado. E aí o versículo 5 vai nos mostrar como é que foi exatamente a experiência inicial de Paulo em Corinto. Versículo 5 até o versículo 11. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor
com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Uma vez que o contexto já está claro, Paulo estava na sua viagem missionária e agora chegava a essa cidade importante, uma cidade portuária, uma cidade de fluxo muito grande. E Paulo estava em uma das suas viagens missionárias porque o objetivo de Paulo era literalmente iniciar igrejas, começar trabalhos. O grande objetivo de Paulo e de Barnabé, quando foram separados para andarem por toda aquela região, era que igrejas fossem plantadas para que algo acontecesse. Em todo momento que uma igreja é plantada, o culto acontece. Por isso, no terreno da missiologia, nós ensinamos os plantadores de igreja, dos nossos seminários, que uma igreja existe para a glória de Deus. A igreja existe para que Deus seja conhecido na cidade. Uma igreja existe para que, no momento em que ela for instituída, uma das primeiras coisas é o culto. A igreja existe para que haja culto. Então a igreja existe para que pessoas venham e adorem a Deus. Esse é um dos objetivos da existência da igreja. E Paulo estava dentro desse entendimento. Então Paulo é um plantador de igreja, não porque ele se sente hábil a isso, ou porque ele se sente motivado a isso. Paulo está dentro de uma perspectiva de obediência de Deus, dentro dos conceitos eclesiológicos mais profundos. Paulo é chamado para que uma instituição nasça, surja, e a vida dessa instituição, ela é marcada, ou a vida, a saúde dessa instituição, ela é determinada pela maneira como essa instituição se relaciona com seu Criador. E a maneira que a igreja se relaciona com o seu Criador é cultuando-o, adorando-o, glorificando. Então Paulo, quando chega a Corinto, ele chega para que mais uma igreja nasça. E como é esse testemunho, então, de Paulo aos judeus? A primeira coisa que eu gostaria de falar, eu vou dividir o texto em 2 partes. A primeira vai até o versículo 7 e a segunda do versículo 8 ao versículo 11. A primeira parte do texto me parece que consistia do testemunho de Paulo acerca da obra da salvação. Então isso era muito significativo. Por quê? Porque Paulo está trabalhando nessa região e o grande esforço dele, entre os judeus primeiramente, como diz aqui o versículo 5, era testemunhar aos judeus que Cristo era o Salvador. O sistema de salvação dos judeus não passava por Cristo, não da forma como Paulo estava pregando. O sistema de salvação judaico passava por obras, passava por esforço, por obediência, por, entre aspas, agradar a Deus pela lei. Então eles olhavam para trás e olhavam para o conjunto de instruções. A grande preocupação do povo judeu era: não podemos não cumprir a lei. Temos de cumprir a lei. E é dentro dessa perspectiva de temos de cumprir toda a lei para que o Senhor reconheça isso e nos honre, é que vinha a sua maior frustração. Porque quem é que consegue cumprir a lei? Nem eles, treinados para cumprir a lei, ensinados o tempo inteiro. Mas a questão não estava na lei. O problema não estava na lei. O problema estava no homem. O problema não é a lei. A lei é boa. O problema é o homem que não é bom,
Então, o grande momento de Paulo em Corinto, a grande ênfase, o objetivo de plantar uma igreja naquele lugar, é porque Deus seria adorado através do Filho. O culto seria praticado por intermédio de Jesus. E então, a primeira palavra de Paulo, o primeiro grande testemunho de Paulo em Corinto, o primeiro grande risco, inclusive, de Paulo em Corinto, foi falar naquele campo extremamente adverso, uma coisa simples: salvação é com Jesus. É o que o versículo 5 diz. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Nós não precisamos gastar muito tempo no contexto, mas eu lhe ajudo um pouco mais. Quando Paulo depois escreve uma carta a essa igreja, que são as cartas de a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo explica um pouco sobre o que foi essa entrega total à palavra, né? Porque quando nós lemos aqui no texto, se entregou totalmente à palavra, poderíamos nos perguntar, mas como é que alguém se entrega totalmente à palavra? Será que isso foi uma questão de tempo só? Será que isso foi uma questão de preferência só? Foi mais. Foi mais. E Paulo conta como foi essa entrega lá na carta aos Coríntios. Lá, Paulo fala que a igreja, por exemplo, tem que ser unida. Que a igreja, quando nasce, precisa viver o entendimento que ela é corpo de Cristo. Então, o que Paulo fala do ponto de vista da entrega que ele faz de si mesmo à palavra é mais do que só dedicar tempo. Paulo fala, por exemplo, que a igreja existe pelo sacrifício da cruz. E entender isso ao mesmo tempo faria com que a igreja conhecesse os seus verdadeiros valores. Qual é o valor da igreja de Corinto? É o valor pago pelo sangue da cruz. Quando Pedro fala sobre o que era a salvação, Pedro diz que nós fomos reconciliados, que o ministério da reconciliação, o que Jesus Cristo fez, o pagamento de Jesus Cristo por a sua noiva, foi de sangue incorruptível. Paulo, quando se entrega totalmente à palavra, o sentido é a palavra o domina. Paulo está em Corinto para viver o entendimento da dominação da palavra sobre ele. Quando Paulo se entrega à palavra, é quando ele não domina mais a palavra, é quando a palavra o domina. É quando a palavra determina a agenda dele. É quando ele é guiado pela palavra. É quando a sua palavra em Corinto é a palavra de Deus para Corinto. Isso tem muita importância, e ele vai falando isso na carta, então, aos Coríntios, de uma maneira muito interessante, a forma como a igreja contribui para com a cidade, a forma como a igreja contribui para com a família, a forma como a igreja contribui para os deveres do ponto de vista de pai para com filho, de filho para com pai, de relacionamentos sociais, a igreja com Deus, a igreja com o seu próximo, a igreja com as circunstâncias ao seu redor. Uma das coisas mais bonitas é essa expressão, se entregou totalmente à palavra. As duas cartas de Paulo aos Coríntios são muito ricas. Prova de alguém que viveu sob o domínio da palavra. E o que é que a palavra faz? A palavra anuncia Jesus. A palavra, ou as ordens de Deus anunciam o Salvador. Então essa primeira parte do texto é extremamente soteriológica, porque ela mostra a salvação. Mas ao pregar a salvação,
De uma maneira muito simples, o versículo 6 nos mostra o que acontece quando alguém quer pregar a salvação. Opondo-se a eles e blasfemando, então são os opositores, né? Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. Esse é um lado da evangelização que a gente não gosta muito de ler, mas está aqui. A evangelização propriamente, ela sempre produzirá duas coisas ou mais, duas reações ou mais. Uma, e sempre a mais esperada de todo o processo de evangelização, é a aceitação. E então todos os evangelistas ficam muito felizes quando alguém diz: eu entendo que Jesus é sim Salvador, porque essa era a essência, que Cristo é Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Paulo pregava em Corinto: Cristo é Jesus. O Salvador, o Messias prometido, é Jesus. O ungido de Deus é Jesus. O problema para o ser humano é Jesus. O problema para o pecado humano é Jesus. Essa era a palavra de Paulo. No entanto, ele experimentou a oposição. E esse é o outro lado. É quando a pregação é executada da maneira mais limpa, mais pura, mais clara. Mas a pessoa diz: eu não estou entendendo. Eu não entendo isso. E os judeus são os porta-vozes desse conceito, então. Eles opõem-se de tal maneira que eles chegam à blasfêmia, diz o texto. E eles se opõem de tal maneira que Paulo explica, então, essa outra parte da evangelização. O primeiro grande compromisso da evangelização é com Deus e com a sua glória. Então, todo evangelista, todo proclamador, ele o faz por amor a Deus. Paulo está proclamando o evangelho em obediência a Deus e em amor a Deus. E o resultado da sua pregação é com Deus. É por isso que ele diz: meu compromisso é este, eu fiz. Eu vim aqui para lhes dizer que Cristo é o Salvador. Eu vim aqui para lhes dizer que a sua única condição de ser salvo é com Jesus. Agora, crer ou não crer, já não é mais comigo. Esse é o outro lado da evangelização. Todas as vezes que nós evangelizamos, ou a pessoa crê, ou a pessoa não crê. Igreja existe para isso também, sabia? Igreja não existe para que todos creiam. Igreja também existe para que quem não crer no Senhor Jesus Cristo seja indesculpável. Por isso essa igreja tinha de ser plantada lá, também para os que não criam. Então, igreja é tão importante dentro do conceito de soteriologia, que ela existe e cultua ao Senhor, adora ao Senhor, aqueles que compreendem que Jesus Cristo é o Salvador, estes cultuam, estes adoram, estes reconhecem a salvação, o projeto de Deus na sua vida. Mas ela também é um testemunho contra aqueles que Deus graciosamente ofereceu o Evangelho, graciosamente fez com que pessoas sustentassem aquela igreja, construíssem aquele prédio, abrissem aquelas portas, marcou-se um horário de culto e então, tendo culto, tendo um povo ali que adora ao Senhor, que testemunha ao Senhor, mesmo assim, eles não querem. Mesmo assim, eles não vêm. E este povo está ali adorando a Deus. E quando vive fora das quatro paredes, convida essas pessoas, entre aspas, de Corinto. Mas eles dizem: longe de mim, nós não adoraremos a este Deus, nós não entregaremos a nossa vida a esse Deus, nós não ficaremos debaixo da palavra deste Deus. Curiosamente, era exatamente isso que Paulo estava fazendo. Entregue a palavra, plantava uma igreja, evangelizava em obediência a Deus, não pelo resultado.
Por isso nós, como igreja protestante, tomamos todo o cuidado em relação a isso. As perspectivas, por exemplo, de crescimento, as dificuldades que vemos muitas igrejas terem nesse momento, principalmente, quando o seu objetivo é crescer. Mas em Corinto, o objetivo era anunciar que Cristo era o Salvador. Era um objetivo maior do que querer crescer. Era o objetivo de ser fiel a Deus, de proclamar a palavra de Deus. E por isso nós temos então esta reação do povo, né? Veja no versículo 7 e 8, e eu termino essa primeira parte. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. E aí vem o versículo 8, que vai nos falar, do 8 ao 11, não necessariamente de soteriologia, embora a palavra creu no Senhor esteja dentro da ideia de soteriologia, mas vai falar sobre outro tema teológico. Eu estou inserindo 2 temas teológicos aqui, para entender o texto. O primeiro fala de salvação e o segundo fala sobre vida de igreja. Como é que se vive dentro da igreja? Então, se a primeira parte fala sobre soteriologia, parece-nos que a segunda parte fala sobre eclesiologia. Como é que a gente vive dentro da igreja? A carta aos Coríntios pode nos ajudar um pouco. Como é que nós viveremos aqui como igreja? Será que não precisamos aprender sempre como conviver? Como viver com Deus, como viver com o nosso próximo e como viver com as instruções? Essa carta nos ajuda um pouco, pelo menos nessa passagem. Veja só, do versículo 8 ao versículo 11, então, é que um homem creu no Senhor, diz a palavra de Deus. Ele foi Crispo, o principal da sinagoga. E ele creu, diz a Bíblia, com toda a sua casa. Ou seja, a eclesiologia, ou a forma que essa pessoa, onde essa pessoa exerceria a sua fé? Onde Crispo e sua casa exerceriam a sua fé? Exerceriam na igreja. Uma das funções da igreja é receber a comunidade dos eleitos de todos os tempos. Crispo conhece a Jesus Cristo, ele crê, diz o texto, a sua casa crê, diz o texto, porque tem uma outra doutrina fundamental aqui, a da aliança. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é alcançar os seus eleitos. E a palavra família está dentro dos planos de Deus. Então, veja a primeira coisa. Ele crê no Senhor com toda a sua casa, e também muitos outros coríntios ouviam, porque o que é que tinha nessa igreja? O que é que eles ouviam? Como é que eles creram? Paulo explica em outra passagem, que seria pela pregação. Então, quando a igreja nasce em Corinto, ela nasce num modelo mais adequado, num modelo mais perfeito. Ela nasce primeiro anunciando à cidade que Jesus Cristo é o Salvador. E depois, como culto, tendo a palavra pregada. A pregação de Paulo vai produzindo os resultados de Deus. Dentre eles, um Crispo convertido e toda a sua casa. Quando a palavra de Deus é pregada, segundo aqui no texto, as pessoas iam crendo, dentre elas esse Crispo, e logo a seguir uma outra coisa que fortalece a ideia que nós estamos falando de eclesiologia, eram batizados. Então, uma das coisas que nós podemos tratar, buscando aplicações para os nossos dias. Todo aquele que encontra-se com uma igreja digna, uma igreja idônea, uma igreja séria, uma igreja que anuncia que Cristo Jesus é o Salvador, uma igreja que adora a Deus e que a palavra é pregada. Se o Espírito de Deus convencer a pessoa que ouve essa pregação, ela deve querer se batizar. Ela deve querer iniciar esse processo, porque foi assim que a igreja começou. A igreja começou com pessoas sendo batizadas. O batismo aqui em Corinto tem muita importância para a vida da igreja, porque marcava o entendimento de um novo senhorio. Todas as vezes que alguém é batizado, é uma expressão
pública, um compromisso público, um acordo firmado publicamente com testemunhas de que uma transformação aconteceu no seu interior. O batismo não pode ser uma expressão de emoção. O batismo não pode ser uma expressão de movimento, já que os outros estão se batizando, eu também vou me batizar. O batismo não pode ser alguma coisa idealizada por um líder de igreja, por exemplo. O batismo é uma compreensão que a pessoa tem que o Senhor Jesus Cristo já é o seu Salvador e que se Ele é o seu Salvador, ela quer fazer parte do corpo, como os outros que já estão fazendo. E ela quer vivenciar tanto os benefícios desse corpo, quanto as responsabilidades dos membros deste corpo. Então o batismo é uma coisa muito consciente e muito profunda. Ninguém deve ser batizado enganado. Sinceridade não é o primeiro ponto, não é o que define o batismo. É o entendimento que está fazendo parte de um plano de redenção, que está fazendo parte de uma igreja fiel, que está fazendo parte de uma comunidade adoradora. Por isso, Paulo faz os batismos em Corinto. Está escrito aqui no versículo 8, não é? Crispo creu no Senhor, toda a sua casa creu no Senhor, muitos coríntios creram no Senhor, e conforme eles foram crendo, eles eram batizados. Então, se você já creu em Jesus, e você entende que o fato de crer em Jesus lhe dá a salvação, não pense que você vai exercitar essa salvação sozinho. O desenvolvimento da santificação, o crescimento na fé, o avanço nos entendimentos dos planos celestiais, eles estão dentro das igrejas idôneas, das igrejas comprometidas com a palavra, das igrejas que têm compromisso com trazer a palavra de Deus como alimento. Então não interrompa o processo. O caminho depois do batismo é viver a comunidade dos comungantes, fazer parte da igreja visível e então viver toda a experiência, o privilégio que Deus deu àqueles que estão dentro dessa família. A eclesiologia está aqui no texto, ainda no versículo 9 para frente. Veja só, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Isso está debaixo ainda da linha do querigma, da pregação. Anuncia, prega. Qual era o ambiente? Extremamente adverso. Judeus, filósofos, certamente não era um local em que as pessoas recebiam de bom grado a palavra de Deus. Mas essa igreja é plantada mesmo em meio a esse local de muita adversidade, porque a igreja existe para a glória de Deus. Essa igreja não precisava ser uma mega igreja, mas essa igreja tinha tantos quantos o Senhor Deus queria que ela tivesse. Quantos eram os que o Senhor queria que a igreja de Corinto tivesse? O texto nos mostra. Logo a seguir, é Deus falando, com Paulo. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo não sabia quem era o povo, Paulo não sabia quem se converteria, Paulo não sabia das próximas reações que teria, mas Paulo tinha uma coisa com ele na plantação da igreja em Corinto. A palavra de Deus, eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo, faz a tua obra, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Esse deve ser sempre o compromisso da igreja em uma cidade. Precisa anunciar a Deus, a Jesus, ao Espírito. Precisa anunciar e testificar da Trindade como quem está num processo de redenção. Quem está em busca dos seus escolhidos é Deus. E a igreja existe numa cidade para isso, para testemunhar que Deus está em busca dos seus escolhidos. Por isso ela não pode se desviar do caminho. Por isso uma igreja precisa permanecer no caminho como uma fiel testemunha. Paulo testemunhava em Corinto
porque o seu testemunho apontava para a salvação. Então o compromisso de Paulo era com a palavra, porque a palavra anunciava Jesus. Por isso ele estava entregue à palavra. Paulo não podia ter suas ideias. Paulo não era a criatividade de Paulo que valia em Corinto, era a sua obediência. A palavra o dominava, entregue à palavra tanto na questão de tempo quanto na questão de essência. Paulo era então a voz de Deus na cidade, com os seus irmãos que estavam plantando essa igreja. Quando essa igreja foi plantada, não era só a voz de Paulo que era o testemunho na cidade de Corinto, era a igreja. Esse é o avanço, esse é o privilégio, essa é a alegria de todo plantador. É quando ele inicia um projeto ou quando ele trabalha na plantação de uma igreja e num primeiro momento é só ele. Às vezes ele, sua esposa, poucos que estão se achegando à igreja. Mas com o passar do tempo, não são só mais esses poucos. São muitos, e muitos, e muitos. Haja visto o nosso exemplo aqui. Alguns dias atrás, eu mostrei uma foto, está nas nossos perfis aí de redes sociais, quando o reverendo Jacó Silva fez uma oração com algumas poucas pessoas, aqui neste lugar, quando este lugar foi adquirido. E então trouxe um órgão de casa, de uma das casas dos membros, e lá está o reverendo Jacó, o seu Germano, a Nena, filha do reverendo Jacó, e mais alguns irmãos, que eu não me lembro o nome, a foto tem umas 10 pessoas mais ou menos. E então, eram poucas pessoas que começaram um projeto nesse lugar de plantação de igreja. Década de 60, de 70. Inimaginável, lá na década de 70, a igreja de hoje. Imagino, penso, quando se trabalha com aquele grupo que está ali, os olhos contemplam aquele grupo. Claro que na expectativa, toda expectativa é de avanço, é de muitas outras coisas, mas aos olhos nossos hoje, depois de 50 anos passados, tem de ser de gratidão e louvor ao Senhor, porque a igreja, ela saiu das suas 4 paredes e plantou tantas outras igrejas na região. Imagine quantas pessoas passaram por essa igreja e hoje cultuam a Deus em outras igrejas, seja aqui na nossa região ou fora daqui. Qual é a questão? A questão é que essa igreja precisa permanecer firme na palavra, porque a igreja, ela executa a palavra de Jesus. O que eu estou querendo dizer aos irmãos é que, num primeiro momento, era só Paulo em Corinto. Mas depois de anunciar a palavra, e veja quanto tempo ele ficou. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, depois de algum tempo, não é só Paulo e seus amigos que estão em Corinto. É Paulo e a igreja que ele plantou. E agora, não é só Paulo que tem que ser uma testemunha viva da palavra, mas toda a igreja. Por quê? Porque essa igreja é o corpo de Cristo na cidade de Corinto. Quais as aplicações para os nossos dias, meus irmãos? O que é que a igreja de Corinto pode nos ensinar? A começar com Paulo. Porque talvez alguém poderia falar, mas reverendo, eu não sou Paulo, eu não sou como Paulo, eu não estou plantando nenhuma igreja. Irmãos, eu e você podemos não estar plantando nenhuma igreja, mas eu e você precisamos entender o que a igreja de Corinto tinha de entender, que só Jesus Cristo é o Salvador. Esse é o começo de tudo. Foi isso que Paulo anunciou. A mensagem simples de Paulo, naquele terreno extremamente perturbado, a primeira mensagem era cristológica. Corinto precisava entender que havia um Salvador. É o que nós precisamos entender. Fazer parte da igreja não é tudo. Tudo é ter Jesus como seu Salvador. Fazer parte da história de uma igreja é importante, mas não é tudo. Tudo é viver a salvação que Jesus Cristo trouxe na sua pessoa e na sua obra. Precisa lembrar que houve resistência lá. Precisamos compreender
que haverá resistências hoje também. Então, o anúncio da palavra é em relação a Deus. Nós anunciamos porque obedecemos a Deus. Temos de obedecer a Deus. Esse é o exemplo de Paulo para nós. Esse é o exemplo para o colegiado pastoral dessa igreja. Ficar sempre debaixo da palavra, comprometido com o que é a palavra de Deus. Esse é o exemplo para os nossos líderes, os que usam a palavra para anunciar o evangelho. Para que ninguém o faça por imaginação, como dizia Calvino, nunca fazer por imaginação, mas ter nossa mente cativa à palavra. Paulo entregou-se à palavra, e esse é o nosso exemplo. Um exemplo e uma ordem, uma instrução, não ir além da palavra. Quando Paulo falou a Timóteo, ele disse, usa a palavra, insta, prega, corrige, porque a palavra é superior a você. Então, na igreja reformada, os homens que pregam a palavra não são superiores à palavra. Eles são servos da palavra. Essa é uma orientação primeira. A segunda tem a ver com a igreja. Se a primeira é o exemplo de Paulo a nós que ministramos a palavra, a segunda parte é: você que creu, já foi batizado? Você que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Já viveu essa experiência do testemunho público? Sim, eu creio em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sim, Ele é o Senhor da minha vida. Sim, eu quero que a minha casa seja batizada. Você já viveu essa experiência? Se você já viveu, louvado seja Deus, você já está caminhando nesse processo. Mas se você não viveu, veja que em Corinto foi isso que aconteceu. Pense seriamente nisso. Continue o processo. Se você creu, testemunhe publicamente e faça da salvação que você recebeu uma mensagem, uma proclamação, o evangelho que testemunha aos que ainda não creram, talvez. Aos que ainda crerão. Então essa mensagem eclesiológica leva a igreja a uma responsabilidade. Se você já creu e já foi batizado, eu vou apertar você agora, vou deixar você numa situação de reflexão. Se você já creu e foi batizado, então pela honra à sua própria palavra, você precisa viver uma vida de santificação. Você precisa viver uma vida de compromisso. Porque ninguém lhe obrigou a isso. Ninguém lhe constrangeu a isso. Ninguém lhe arrastou para você ser batizado. Você o fez na compreensão que Deus queria isso para a sua vida. Então, como pode negar o batismo? Então, como pode viver como se não fosse batizado? Nós precisamos revisitar os nossos batismos. Nós precisamos revisitar aqueles dias em que nós fizemos a nossa pública profissão de fé. Nós precisamos voltar ao compromisso público que fizemos diante de pessoas, mas mais do que isso, diante de Deus. E então, quando vamos nos esquecendo, às vezes, de participar da ceia do Senhor, então, quando vamos nos esquecendo de orar e de ler as Escrituras, isso é um sinal de alerta. Alguma coisa está acontecendo e está fragilizando o cumprimento do seu compromisso. Nós não nos batizamos em um determinado dia e esquecemos aquilo. Nós nos batizamos em determinado momento, fomos batizados por uma instituição. Essa instituição tem que ser uma instituição idônea, porque o batismo é uma expressão institucional de uma igreja idônea. E depois que nos batizamos, o batismo é um compromisso que precisa ser cumprido constantemente. E essa é a participação da igreja. Meus irmãos, se nós como igreja ficarmos debaixo da palavra de Deus, entregues à palavra de Deus, e se nós vivermos a palavra de Deus como genuínos batizados, então, irmãos, nós estamos dentro do serviço que essa igreja tem. É isso que termina, o texto pelo menos termina assim. Paulo ficou 1 ano e 6 meses falando dessas coisas. As cartas, as duas, explicam melhor. Que o Senhor, com a sua graça, nos abençoe de uma maneira que, se não estivermos debaixo da palavra de Deus, reconheçamos que esse não é o estado adequado do cristão. O cristão não pode administrar a palavra de Deus, é ela que nos administra.
E se porventura estivermos assim, lidando com a palavra de Deus como alguma coisa um pouco assim, meio que sem importância, que reconsideremos. A palavra de Deus é luz para as nossas vidas, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus nos mostra o que é o alimento que nós precisamos, o que é que sacia a nossa sede. A palavra de Deus precisa ser sobre nós, como foi com Paulo. Uma vez que a palavra de Deus é sobre nós, e nós estamos dentro de uma igreja, e cremos e fomos batizados, então não nos esqueçamos disso. Porque talvez a cidade esteja olhando para nós, para saber como é que a gente vive. Que vivamos como genuínos cristãos, em processo de santificação. Mas, conforme disse Paulo, conforme disse Deus aqui, a Paulo, eu tenho muitos nessa cidade. E você fez parte desses muitos que Deus tinha nessa cidade. Se você foi alcançado, é porque você faz parte dos muitos que Deus tem nessa cidade. Quantos mais? É isso que nos abre a evangelização. Vamos continuar a proclamar o evangelho. Não pelo crescimento em si. É muito bom o crescimento. Nós louvamos a Deus. Mas antes do crescimento, tem a fidelidade ao Senhor. Nós temos de pregar ao mundo que só Jesus Cristo salva. E que depois de ser salvo, precisa viver a experiência dentro da sua igreja. Que o Senhor nos dê graça. Você que vive a vida de igreja, Deus te abençoe, te sustente, te ajude a se alegrar nesse corpo, te ajude a ser responsável nesse corpo. Se você ainda não adentrou a uma igreja, saiba que o processo está interrompido. Você precisa terminar esse processo. Caminhe para o corpo, viva com o corpo, usufrua dos benefícios e, ao mesmo tempo, das responsabilidades deste corpo. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor e cantemos um hino de louvor. Nosso Senhor, nosso Deus, parece-nos que o compromisso de Paulo era contigo, Senhor, e essa é uma instrução muito importante para nós, os que ministram a palavra. Ajuda-nos a ficar debaixo do compromisso que temos contigo, de sermos servos da palavra, porque a palavra já faz o trabalho que ela tem de fazer. Senhor, mas quando as igrejas são plantadas, como essa nossa igreja foi plantada, e como tantas outras igrejas são plantadas, e como queremos plantar todas e tantas outras igrejas, Senhor, permita que os muitos que o Senhor tem sejam alcançados pela fiel proclamação da Tua palavra. Permita que a experiência de Corinto também seja a nossa, nesse sentido, o da evangelização, porque a Tua palavra diz que muitos creram. Senhor, nós também oramos por isso. Oramos para que o Senhor nos conduza aos Teus eleitos. Faz com que vivamos, através do testemunho pessoal, essa experiência de irmos aos Teus eleitos. Permita-nos testemunhar a eles. Permita-nos dizer, eu vivo em uma igreja que prega a palavra. Permita-nos ao testemunho vivo nesta presente geração, tão adversa também, ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Nós que vivemos em um país tão idólatra, que busca socorro em tantas coisas, até em mandingas. Meu Deus, ajuda-nos a ser vozes que proclamam que salvação só tem em Jesus e que vida de adoração só dentro de uma igreja idônea. Porque nós somos o testemunho vivo disso. Nós estamos dentro de uma igreja. Senhor, abençoa-nos nisso, com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.